Beshem Yeshua HaMashiach, bendito é o nosso Mashiach, engrandecido e glorificado aquele que vive e que reina para todo sempre. Mais uma vez estamos aqui diante do nosso Rei, do nosso Mashiach, do nosso eterno Criador, e mediante o poder daquele que vive e que reina para sempre, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Já quero estar convidando você, meu irmão, minha irmã, para estar participando com a gente neste sábado, às 4 horas da tarde, e também 7h30 da noite, da Santa Ceia, da Ceia do Mashiach. Foi ele quem instituiu, e ele disse: fazei isso todas as vezes que comerdes, em memória do que eu fiz, dos meus feitos, das minhas obras. E as obras dele foram infinitamente grandes, todas, muitas obras, coisas extraordinárias ele fez. E ele diz que aquele que se santificasse e pôsse em prática a sua palavra, também faria as mesmas obras que ele fez, e ainda faria maiores. Olha só, e ainda faria maiores. Por isso, neste momento, eu quero estar meditando com você em uma palavra que está na carta do apóstolo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, e eu gostaria de estar esclarecendo algumas coisas que têm estado dentro das religiões. Hoje, logo pela manhã, uma querida irmã, a irmã Josiane, um forte abraço à senhora, seu esposo, suas filhinhas, que o Criador abençoe abundantemente a vida de vocês. E ela me mandou um vídeo de um profeta, entre aspas, e aquele profeta, ele estava dizendo que algumas coisas você não poderia ter em casa, e ele citava alguns itens misticamente, e eu, por observar aquele vídeo que ele estava, aquela live dele, eu estava observando e vendo que de tudo aquilo que ele estava ministrando, que ele estava ensinando ali, em nenhum momento ele usou um texto bíblico ou uma palavra para dizer que algo daquilo a qual ele estava citando e dizendo que você não poderia ter em casa, em nenhum momento ele citou com comprovação bíblica, dizendo que aquilo realmente não poderia estar em casa. Para esclarecer bastante assim logo de início, eu vou pedir para o diácono levar para eu, pedir para a missionária esquentar mais água lá. Acabou a água do nosso chimarrão aqui, nós somos movidos a chimarrão. É muito forte isso, né? Olha só, glória ao Todo-Poderoso. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta do apóstolo a Timóteo, Shaul a Timóteo, capítulo 4, o capítulo 4, olha só, e eu gostaria de estar esclarecendo para você dentro da palavra, tudo que dizem, ainda que usam, como o cidadão usou ali Romanos capítulo 10, versículo 17, não tem nada a ver com aquilo que ele pregou, não tem nada a ver. Claro, a fé, ela vem por ouvir e ouvir a santa e sagrada palavra do Eterno, mas o que ele ministrou ali, eu analisando dentro da Sagrada Escritura, eu não vi pauta, eu não vi base bíblica daquilo ali de forma alguma. E enquanto eu estava observando o que ele estava dizendo ali, o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, ele me trouxe esta palavra de 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do 1º versículo. Está escrito assim o título desse texto na minha Bíblia: a apostasia nos últimos tempos. O que é apostasia?
O que é apostasia? Tudo o que é acrescentado hereticamente, tudo que é heresia, todo tipo de folclorismo, cultos a feriados que são empregados dentro das igrejas. Vamos citar dia de independência, dia de criança, dia de pais, dia de mães, dia não sei de mais lá o que. Tudo isso é apostasia. Dia de Natal, Ano Novo, todo tipo de festa folclórica que as religiões trouxeram para dentro de si, tudo isso é apostasia. Olha o que diz aqui o apóstolo Shaul: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, já estamos nesta época, já estamos no princípio das dores, já estamos enfrentando um período a qual a figueira já está começando a florescer. Olha só, então ele diz aqui que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Não é todos, os messiânicos, os remanescentes, como nós aqui da nossa Carral, da nossa congregação, nós não nos apostatamos, por isso nós não participamos disso, nós não trazemos para dentro da Carral os cultos, as crendices, as invenções lá de fora, de maneira nenhuma. Nós não trazemos, nós não trazemos para dentro da Carral isso aqui. Isso, quando você começa a trazer coisas externas que não tem base bíblica e começa a dar um valor espiritual àquilo, você está apostatando. Apostatar, trazendo, é um desviar cristão, é um desviar. Mesmo você frequentando uma igreja, você está desviado, porque o que eles ensinam lá dentro é apostasia, é heresias, é invenções, e tudo que não está na palavra não deve ser aplicado em nossas vidas. Todas as coisas que não está na palavra não deve ser aplicado nas nossas vidas, na minha, na sua vida. Exemplo, tem pessoa que pega uma planta, costumam dizer espada de São Jorge, eu conheço como espada selvagem, e pessoas pegam aquela planta e dizem, não pode ter em casa, que isso vai atrair maldição, coisa e tal. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me vendo nesse momento: aquilo lá é só uma planta, como qualquer outra, não tem poder místico nenhum, a não ser quando você começa a mistificar aquilo ali. Eu já vi religiosos dizendo para você acabar com o seu jardim. Tem uma outra planta que deram o nome a ela de comigo ninguém pode. É uma outra planta como qualquer outra, não atrai maldição e não traz benefício nenhum, e é uma planta bonita, eu amo plantas, eu cultivo muitas plantas, eu gosto de botânica, eu gosto de plantas, e eu planto o tal do comigo ninguém pode, eu planto a espada selvagem,
Até lá no monte que nós frequentamos, eu plantei lá para ficar bonito, lá fiz um altar de pedra, plantei o tal da espada selvagem, e não me traz malefício nenhum. O benefício que ela me traz é a beleza dela. Ah, pastor, mas não vai atrair espírito mal? Não vai. O que atrai espírito mal é apostasia. O que atrai espírito mal é você ficar colocando aquilo na sua mente. A única coisa que o apóstolo Shaul fala ali no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28, que nós não podemos comer o sangue, devemos se afastar da prostituição, não podemos comer carne sufocada, e não podemos participar de coisas sacrificadas a ídolos. Algo que é sacrificado a ídolo, você não deve comer. Algo que é sacrificado a uma entidade, como comida, dia das crianças, pegam comidas e consagra aos herês, aos hilariê, aos cosmidamiões, aos olirim, aos demônios, e dão às crianças. Então, nesse dia, não coma nada disso. Pastor, e aquelas costelas que é feito no dia de São Sebastião, na igreja católica, não come essas coisas, é coisa sacrificada a ídolos. Mas a respeito da plantinha, é apenas uma plantinha. Meu irmão, minha irmã, não fique dando crédito a essas coisas. O diabo, ele trabalha dentro daquilo que você acredita. Se você acredita que aquela plantinha vai atrair o mal, não é ela que vai atrair o mal, é a tua crença. É a tua crendice. A planta é somente uma planta. Você consegue me entender, meu querido, minha querida? Olha o que está escrito aqui. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O que é apostatar da fé? É desviar daquilo que está escrito na palavra, dando ouvido a espíritos enganadores. A maioria desse pessoal estão sendo manipulados por espíritos imundos, espíritos enganadores. Toma cuidado por você não ser enganado por espíritos religiosos, espíritos enganadores. Olha só, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, ensinamento de demônios, aonde você aprende que a espada selvagem é uma planta amaldiçoada. Aonde que você aprende isso? Se não dentro da macumba. E aí tem gente que dá mais ouvido à macumba do que a palavra do Eterno. Aonde você aprende que aquela plantinha chamada Comigo Ninguém Pode, deram esse nome a ela, eu não sei qual é o nome científico dela, mas deram esse nome a ela. Aonde você aprende que aquela planta é para espantar mal olhado, para não sei o que, é dentro da macumba. E o mais incrível é saber que tem muitos crentes que dão mais ouvido a ensinamento de demônios do que a palavra do Eterno. Aonde está escrito na palavra do Eterno que aquela plantinha chamada espada selvagem, ou a plantinha chamada Comigo Ninguém Pode, é algo amaldiçoado? Está onde isso dentro da palavra? Isso é doutrinas de demônio. O diabo trabalha dentro da crendice, fazendo as pessoas acreditar em mentiras e desviando as pessoas da verdade que é a palavra de Deus. O que é doutrina de demônio? É ensinamentos de demônios. Afasta-te disso. Se você tem aí a sua plantinha, cultiva ela, cuida com carinho dela, ela é sua. Não pertence ao diabo, não pertence a espírito imundo nenhum. É uma planta que pertence a você. É sua. Se você plantou, é sua. E se alguém puder me mostrar na Bíblia aonde a plantinha é amaldiçoada, eu também vou pregar que é amaldiçoada. Se o profeta lá puder me mostrar dentro da Bíblia, não é invenção, não é o que a macumba ensina, porque eu não estou nem aí porque a macumba ensina. Eu me preocupo em praticar o que está na palavra. O que a macumba ensina ou deixa de ensinar, eu não estou nem aí.
Isso não é para nós. Se fosse assim, você também não poderia comer carne de galinha, porque também usam galinha nas encruzilhadas para fazer trabalho, e a galinha é um bicho abençoado, tão abençoado que Jesus disse que como a galinha coloca embaixo das suas asas os seus pintainhos, também ele queria salvar Jerusalém e colocar embaixo das suas asas. Então, meu irmão, minha irmã, para de crendice, para de ser enganado, para de ficar dando ouvido. Se você tem uma plantinha no seu jardim, se você cultiva uma plantinha, aquela planta é sua, não vai atrair mal nenhum para a sua vida, nem para a sua casa. Isso é apostasia, isso é ensinamento de demônios, quando eles dizem que aquilo vai trazer mal, ou sal grosso é bom para temperar carne, e fica uma delícia. Uma picanha bem temperadinha no sal grosso, me convida. Que eu vou lá pegar e tirar uma lasquinha também. Sal grosso, Jesus usou o sal como elemento de fé. Ele diz que nós somos o sal da terra, o tempero dessa terra, o que dá o sabor a essa terra, e não aquilo que coloca medo nas pessoas. Afasta disso. Pega a cuia aqui, olha só, afasta dessas coisas. São doutrinas, ensinamentos de demônio. Você tem a sua plantinha, você tem o seu cultivo lá, você tem a sua hortinha, tudo aquilo é abençoado pelo Criador, tudo aquilo é abençoado pelo Eterno, do momento que você coloca aquilo diante do Eterno. Olha só, pela hipocrisia. O que é hipocrisia? O que é o hipócrita? Hipócrita é aquele que deixa de olhar para a palavra de Deus para ficar ensinando besteira. Sabe o que é hipócrita? É aquele que deixa de olhar para o que está escrito na palavra de Deus para ensinar besteira dentro das igrejas, para ensinar palhaçada, para ficar colocando medo em você. Cuidado com o sal grosso, cuidado com a plantinha, cuidado com isso. Enquanto você fica preocupado com essas coisas, você deixa de olhar para a palavra do Eterno. Então olha somente para a palavra do Eterno. Olha o que está escrito aqui: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O que é isso aqui? Pela hipocrisia. Hipocrisia é falsidade, religiosidade, misticismo. Hipocrisia é misticismo. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, porque tudo aquilo que está fora da palavra do Eterno é mentira. Somente a palavra do Eterno é a verdade, o resto é balela, o resto é baboseira. Para com quem disse. Olha só, tendo cauterizado a sua própria consciência. O que é cauterizar? É forçar uma cicatrização. Quando o médico vai cauterizar um ferimento, ele queima aquele ferimento, forçando uma cicatrização. Mas aquilo ali não é cicatrizar, aquilo ali é queimar, é forçar uma coisa. Quando alguém pega uma Bíblia e força, apesar que eu vi o cidadão lá, nem com a Bíblia na mão ele estava. Eu estou aqui, com a Bíblia aqui, analisa o que eu estou ensinando aqui, não está dentro da palavra. Olha só, cauterizando a sua própria consciência. Tendo cauterizado a sua própria consciência, ou seja, desviando da verdade, que é a palavra do Eterno, para ficar dando ouvido a mentiras, a enganos. Olha só, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares, ou seja, proibindo o casamento, proibindo. Eu conheço igrejas que as esposas não para dormir com o marido dormem de roupa. Porque o marido dorme até de terno. É terrível isso. Eu conheço igreja onde o esposo, a esposa, eles não têm uma intimidade, não têm uma vida conjugal, porque a igreja diz que não pode. Tem muitas esposas que traem maridos porque o marido não tem relação, porque só pode ter relação para poder ter filhos. Mas a única criatura na face da terra que não entra no cio
mas pode ter relação sempre que quiser, é o ser humano, a não ser nos períodos da menstruação, de nidar. Olha só o que está escrito aqui. E aí tem religiões que ensinam que não, você não pode ter relação se não for para ter filho. E tem muitas famílias sendo destruídas por isso. Maridos que estão na internet, em pornografia, esposas que têm desejos para fora. Por quê? Porque dentro de casa não tem a comunhão. Igrejas que proíbem. Olha só. Proibido o casamento e abstinência de manjares, ou seja, não pode comer isso, pode comer aquilo, tem que jejuar. Tem uns que passam a lei dentro das suas religiões, como se jejuar fosse uma obrigação. Que loucura! Olha só, que Deus criou para os fiéis, Deus criou para os fiéis, e para os que confiam, que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ação de graça. É uma bênção. Agradeça o Criador pelo que Ele fez, por quem você é. Agradeça a Ele, porque toda criatura de Elohim é boa. Toda criatura de Elohim é boa. A plantinha que você tem lá é boa. O sal é bom. O sal é bom. A não ser que você use aquilo como uma apostasia, como um rito, como um costume de idolatria, com um segmento. Tem gente que deixa de olhar para a palavra para olhar para a macumba, mas na macumba é amaldiçoado isso, mas na igreja é abençoado, porque toda criatura de Elohim é boa. Sabia que uma plantinha, que a espada selvagem é uma plantinha criada pelo Criador? Sabia? Que o tal do comigo ninguém pode, lá eu não sei o nome dele cientificamente, mas aquela plantinha foi criada pelo Criador. Tudo que você vê é criado pelo Criador e é abençoado por Ele. É boa. Toda criatura de Elohim é boa. Todo ser humano, toda criatura de Elohim é boa. Olha só. E não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graça, ou seja, agradecendo o Eterno. Agradeça o Eterno pelo teu jardinzinho, pelas tuas plantinhas. Claro, tem plantas que são remédio, como também tem plantas que são venenos, e você não deve comer determinadas plantas. É uma planta, mas tem umas que são bonitas, como a espada selvagem, como o comigo ninguém pode. São plantas lindas, toda manchadinha, toda bonitinha. Tem umas que tem uma borda amarelada, coisa linda. Aí o diabo não tem nada, o diabo é um derrotado, é um fracassado, ele não tem coisa alguma, e ele fica colocando crendice na mente das pessoas. Enquanto isso, as pessoas ficam apegadas a essas mentiras e deixam de olhar para a palavra do Eterno. Deixe de olhar para as Sagradas Escrituras. Olha o que está escrito aqui no versículo 5, para nós encerrarmos, que eu quero orar por você. E se você tem uma plantinha aí na sua casa, se você tem uma plantinha aí, um animalzinho aí, abençoa ele, ele é seu. A Bíblia diz, a palavra do Eterno diz, que até os animais ou as plantas dos filhos do Eterno são abençoados. Está lá em Provérbio. Tudo que é meu se torna abençoado pelo Eterno. Tudo que é meu está debaixo de bênção, porque eu sou abençoado pelo Eterno. Creia que você é uma pessoa abençoada pelo Eterno, e que tudo que te pertence, pertence ao Eterno e é abençoado. Olha só, porque pela palavra de Elohim e pela oração é santificada. Do momento que alguém te dê uma planta, te dê um animalzinho, põe a mão e abençoa. Ou traz aqui para nós abençoar. Rua Eduardo Chaia, número 2899, aqui na cidade de Guarapuava. Ou ali em Turvo.
Em Turvo também, nas quarta-feiras, na sexta-feira e nos domingos, às 3 horas da tarde. Leva ali, a gente abençoa. Que o Eterno nos deu essa autoridade para abençoar. E não para ficar colocando crendice na tua mente. Aonde está escrito que Paulo diz que a planta, tinha alguma planta amaldiçoada? Aonde está escrito que Jesus, Yahushua Hamashia, amaldiçoou alguma planta? Se fosse para dizer assim, seria amaldiçoada a figueira. Mas Yeshua não amaldiçoou a figueira. Ele só disse para ela que ela não produziria mais. E foi só aquela. Até hoje em Israel, a planta mais abundante em Israel é a figueira. E a figueira é abençoada. Já comeu um doce de figo? Já comeu um figo maduro? Ou cristalizado no açúcar? É uma delícia. E não tem nada que desabone. Então para de ficar dando ouvido à crendice, à mentira de pessoas e sem escrúpulo, a religiões, a espíritos enganadores. Pessoas que têm uma aparência de crente, mas que apostataram, que já se desviaram. Deixa de pregar o evangelho para ficar pregando besteira. Aí você, que às vezes não tem um conhecimento, vai lá, arranca a tua plantinha, mata o seu animalzinho, porque, não, isso aqui é amaldiçoado. Não é abençoado, abençoa. Agradeça ao Criador pela plantinha que você tem, agradeça ao Criador pela família que você tem, agradeça ao Criador pela tua própria vida, porque tudo é abençoado pela palavra e pela oração e pelo agradecimento. Olha só, porque pela palavra de Elohim e pela oração é santificada. Se você é santo, separado do pecado, separado do mundo, tudo que é seu também se torna santo e abençoado. Amém? Eu quero orar por você agora. Eu quero orar. Se você tem aí um copo com água, você que tinha esse medo das plantinhas aí, abençoa a tua plantinha abençoada. Eu vou liberar uma palavra profética de bênção sobre a tua vida. Eu declaro a tua vida abençoada. Eu declaro esta planta que você possui abençoada. Eu declaro as tuas criações do teu sítio, da tua chácara abençoado. Eu declaro a tua família abençoada. Eu declaro tudo que você possui abençoado, a não ser o que é ídolo, a não ser o que é condenado a ídolo, o que é apresentado a ídolos. Toda idolatria é condenada pelo Eterno, toda idolatria é rejeitada e reprovada pelo Criador. Mas a tua plantinha, os teus animaizinhos, a tua vida, a tua casa, a tua família, eu decreto a bênção, a cura e a libertação. Eu profetizo na tua vida o melhor desta terra. Eu profetizo a prosperidade, alegria, paz, felicidade, bem-estar, segurança, bênção sem medida, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Diga glória ao Todo-Poderoso. Desculpa ter feito esse vídeo bem rápido, já deu quase meia hora de vídeo, mas eu não podia deixar de falar com você. Olha só, medite na palavra. Tudo que alguém ensinar para você, peça para aquela pessoa te mostrar dentro da palavra. Pois se não tem, não é verídico. Se não tem, não é verídico. E se não é verdade, é mentira. E toda mentira seja reprovada na sua vida. Em nome de Yahushua Hamashia. Um forte abraço, que o Criador dos céus e da terra te abençoe e te guarde. Te proteja e te dê saúde, muita prosperidade. E nunca se esqueça, o teu Criador reina. O endereço da nossa carrala aqui, da nossa congregação, Rua Eduardo Chaia, número 2899. Seja bem-vindo, venha participar com a gente e receba a vitória na sua vida. Shalom, shalom.